Começando mais um Dia Sevasta, o podcast de quem vai pra rua, tipo o disco do Maglore, sabe? Eu sou Vitor Assis, o estagiário, e seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast. A gente tá voltando de pouquinho, mas uma hora a gente chega lá. Nesse episódio eu conversei com Ranulfo Pedreiro, ele que é jornalista cultural há 1000 anos já, e passou um pouco da experiência dele, como ele enxerga a profissão em tempos de mudança na profissão, e faz suas considerações sobre esse momento que a gente está vivendo. Essa conversa, a princípio, gerou um texto que está no nosso Medium também e que você pode conferir. E como eu gravei com o meu celular, tem horas que a gravação não fica tão boa, muitas pessoas passam, conversam, mas acho que vai dar para entender tudo. Qualquer coisa você olha a legenda. Não, brincadeira. E lembrando que se você gosta do que a gente faz, quer que o podcast continue acontecendo, nossas resenhas, entrevistas e tudo mais, contribui lá no Apoia-se, apoia.se/diasevasta, e você pode conferir nossos valores e recompensas. Com R$1 você já nos dá essa força, participa do nosso grupo secreto e tudo mais, é bem legal. Mas se você quer ajudar e não pode com dinheiro, também dá pra compartilhar esse podcast, esse episódio, com outra pessoa. Compartilha com seus amigos, não faz mal a ninguém, de quebra você ajuda a nossa grande equipe do Dia Sevasta. Bem, dados os recados, bora pro episódio. Mas a gente geralmente quando fala dessa questão do jornalismo tá reduzindo cada vez mais os espaços, as redações, a gente acaba pensando mais na parte, acho que, da logística, do trabalho mesmo, né? do emprego. Mas eu tenho a impressão que a própria questão da convivência com o outro, dessa coisa da redação, era muito importante e vem, perdendo um significado, talvez, perdendo a relevância. Poucas pessoas têm esse contato com outros jornalistas hoje em dia. Isso eu sinto muita falta, assim, porque na verdade, eu fui criado nas redações e pelo contato com outros jornalistas. Uhum. Antes mesmo de eu entrar na UEL, eu já tinha vários amigos jornalistas. Trabalhavam na Folha, trabalhavam em vários lugares. Tanto é que eu sabia que assim, a Folha, que era meu objetivo, que eu adorava, gostava mesmo, eu estava fazendo de tudo para entrar lá. Uhum. E esse pessoal me dava força. E eu acabei entrando por um outro caminho que não teve nada a ver com eles. Sim. Né? Mas assim, e a gente tinha muito contato. Por exemplo, eu convivia com jornalistas de uma geração muito diferente da minha, como o Whindersson Schwartz, por exemplo. Legal. A gente se encontrava direto. Uhum. Ia direto em boteco, a gente se encontrava direto. Né? E muitas vezes, e por muito tempo, assim. Então tinha, saía e encontrava todo mundo. Né? O jornalista estava na rua. Eu acho que uma diferença talvez seja essa. Sim. O jornalista, hoje eu sinto o jornalista muito encastelado. Sim. Então ele fica dependendo do telefone, da internet, e ele não sai. E se ele não sai, ele deixa de achar a sua reportagem. Né? Eu sinto que os jornalistas não estão indo atrás dos temas. Uhum. Eles estão esperando os temas chegarem. Ele fica pautado pelas agências. Até ele. E aí, da mesma forma que a pauta chega até ele, chega às outras redações também. Sim. Então, eu acho que o jornalista cultural, ele precisa sair, né? Uhum. Precisa viver a vida cultural da cidade, porque muita coisa acontece e o artista, ele não tem muita preocupação. Ele tem dificuldade com divulgação, às vezes. Ele não sabe como fazer. Às vezes ele acha que o jornalista é um bicho inacessível. Sim. Né? E quando você está na rua, que você tem contato com o artista. Você vai lá, tem uma peça de teatro ali, tem uma performance aqui, tem uma exposição ali pra gente ver, tem um show de uma banda que eu nunca ouvi falar, mas de repente pode ser boa. Né? Então, acho que precisa ir pra rua, né? Precisa estar, principalmente se for um jornalista de Londrina, voltado para Londrina, tem que conhecer a cidade e tem que ser um dos primeiros a saber, né? Sim. O que está acontecendo. Porque o produtor independente não vai ter um assessor de imprensa para fazer um release, para mandar, para chegar na redação. Sim. Né? Eu faço assessoria de imprensa hoje, né? E eu sei como é. A assessoria de imprensa tem um papel importante dentro da comunicação.
E a informação, a assessoria de imprensa, ela faz informação séria também. Mas o jornalista tem que ir atrás de outras informações. Sim. Né? Não pode ficar só com a informação da assessoria de imprensa. Ele tem que buscar descobrir. E eu acho que a pauta está muito restrita. Olha o Luciano lá. A pauta está muito restrita assim, eu acho que a forma como se enxerga a pauta hoje está muito fechada, sabe? Muito estreita. Como é que eu vou dizer isso? Se você pegar, por exemplo, o que pauta as manchetes dos jornais, não estou falando só de impresso, estou falando de uma forma geral, elas são pautadas geralmente ou pela Câmara, ou pelo Judiciário, pelo Fórum, ou pelo Legislativo, a Prefeitura, entendeu? E aí você fica muito preso a esses três poderes, né, que realmente, ou então é a parte de promotoria, procuradoria, né? Então, você fica muito preso a essa estrutura, né? E eu acho que tem que ser uma troca. O jornalista também tem que levar a questões, levantar questões para a promotoria investigar, para a prefeitura tomar noção, né? Olha, isso aqui você não estava sabendo, está acontecendo isso aqui. Né? Então e isso acontece quando o cara está na rua. Mas o jornalista não está na rua. E ele não está na rua não é nem uma culpa dele, porque eu acho que ele gostaria de estar. Ele está isolado. Ele está isolado porque ele tem uma série de coisas para cumprir que estão além da reportagem. Então, você está dentro de uma redação, principalmente se você está num portal, você está tendo que diagramar a matéria, você está tendo que postar, isso dá trabalho, você está tendo que tratar fotos, você está tendo que fazer um monte de coisa que não é exatamente reportar. Né? Então, você não está ali só para ver, escrever e o resto de torque se vira. Né? Que era assim. Hoje eu acho que essa estrutura dentro do jornal está meio... não faz mais sentido, né? Ela horizontalizou, né? Então você não tem mais repórter, redator. Antes tinha repórter, redator, revisor, editor, chefe de edição, sabe? Você ia até chegar lá no diretor de redação. O diretor de redação era um cara quase inacessível. Ele ficava dentro de uma sala lá, você tinha que marcar a hora. Caramba! Então, e hoje não, hoje a coisa está horizontal e exige muito mais, né, das pessoas. Então, assim, o que acontece, eu acho que o jornalista está sem tempo para fazer matéria. Né, e isso é muito ruim, porque a matéria é o fundamento do jornalismo, né? Mas acho que assim, é uma parada meio óbvia até. A questão desse multitasking do jornalista hoje em dia, né? Ele acumula muitas funções para si mesmo. Mas como funciona isso dentro do jornalismo cultural? Não só no jornalismo em si, né? Mas acho que na produção cultural, porque hoje em dia o jornalista ele acaba fazendo muito mais do que apenas jornalismo, né? Você mesmo comentou que está fazendo assessoria e tudo mais. E como que é isso dentro da produção cultural? Assim, eu acho que existem diferentes formas cada meio tem uma forma diferente de fazer a sua produção cultural, né? A gente vê, por exemplo, jornal impresso, o caderno de cultura do jornal impresso, ele deriva lá na raiz do almanaque. Então, o que acontece? Aquela coisa de ter palavras cruzadas, resumo de novelas, horóscopo, isso tudo vem do almanaque, que existia antes do caderno de cultura existir. E o caderno de cultura ficava no fim do jornal porque o almanaque ele era um refresco para o cara. Então você lia o jornal, tinha as notícias pesadas, tal, você chegava no fim, tinha distração. E a distração o que era? Era você fazer lá a palavra cruzada, ver os quadrinhos, dar risada, e aí você fechava o jornal e pronto. E vai pro dia. Você estava com um astral melhor. Né? Então, por muito tempo, o jornalismo cultural dentro das redações foi visto como perfumaria.
Caramba. Até por causa disso, né? De você... Tem gente... Assim, eu ouvi isso algumas vezes, que o jornalista de cultura não cobre o buraco de rua, né? Então, se você não cobre o buraco de rua, você não passou pela escola de jornalismo, que é a rua e tal. Às vezes você tem essa visão dentro das redações. E é uma visão assim que, claro, não é todo mundo que pensa assim, tem alguns jornalistas que pensam assim. Mas assim, por exemplo, se você chegar para uma redação, para uma reunião de pauta e oferecer, eu tenho uma manchete de cultura, os caras vão dar risada, entendeu? Então a cultura ainda tem uma visão meio como se fosse uma coisa menor, ou como se não fosse o jornalismo, ou como se fosse, deixa os caras lá fazendo o negócio deles e tal. Mas assim, isso foi substituído com o tempo, e eu acho que a partir dos anos 70 isso fica bem claro, que o jornalismo cultural, principalmente nos jornais impressos, foi assumindo a função de reflexão. Mas ainda assim, acho que ainda hoje existe um certo preconceito em relação a esse trabalho, sabe? Muita gente dentro das redações, alguns jornalistas dentro das redações veem com meio assim, sabe? Vê como se fosse fácil de fazer. Ou tem muita gente que quer. Tem gente que faz de graça. O negócio é cobrir polícia lá na porta do jornal, tal, investigar, não sei o que, denunciar e tal. Claro, isso é um aspecto do jornalismo, né? Claro. Mas assim, geralmente eu respondia dizendo, olha, o repórter de cultura pode cobrir buraco de rua. Agora o cara que cobre buraco de rua nem sempre consegue fazer cultura. Sim. Então assim, não é assim. Tava falando um pouco, você comentou sobre, rolou esse momento, acho que mais, o jornalismo cultural tinha um espaço mesmo dele e tal, com suplementos, existia um momento. Rolou. Só que hoje em dia, o que parece é que, pelo menos nas mídias mais tradicionais, né, rola um engessamento, acho que, do jornalismo cultural por uma parada quase de serviço. Como você acha que há como fugir disso? Então, eu acho que o serviço é importante a partir do momento que ele te traz opções, né? O problema é quando o serviço não te traz muitas opções. Então, não adianta você fazer um serviço com 3 shows, né, 2 CDs com 3 centímetros de texto para cada CD e tal. O serviço é importante, por exemplo, se você pegar uma Folha de São Paulo e mora em São Paulo, o serviço é muito importante. Verdade. Mas se você não mora, né, aí não tem muito razão de você... eu não sei, já tentaram resolver isso separando o caderno de cultura com o caderno reflexivo, como foi o Mais, como foi, acho que Ilustríssima, tinha Globo A+, que o Globo lançava às vezes, tinha uns suplementos que daí saía de domingo, que era suplementos literários, alguns mantiveram essa característica, né, de ir a fundo no assunto. Mas assim, eles tiveram que ser deslocados, assim, sabe? E eu sinto que essa verve investigativa chegou aos cadernos de cultura. Os cadernos de cultura estão se obrigando a investigar os problemas da USESP, o teatro que está abandonado por falta de verba, por desvio de verba. Sim. Olha, não é porque teatro que é cultura. Claro. Entendeu? Não é porque o prédio passa por problema, isso é cidades. Né? Eu vejo o caderno de cultura entrando nessas vezes, não aqui em Londrina, eu vejo isso nacionalmente. E se perdendo algumas pautas, sabe, interessantes e importantes como faziam, né? E outra coisa, como você falou da velocidade, hoje em dia acho que os editores não sabem exatamente também como selecionar o que colocar no caderno. Porque eles têm que pegar eles têm que pegar o que é hype, tipo, o CD que todo mundo está falando, eles se sentem obrigados a falar também. Né? Só que daí tem um monte de outras coisas que não se dá espaço. Sim. Então, às vezes não é o que era para estar lá, né? Então, às vezes não. Às vezes tem uma matéria enorme de uma banda, né, que não faz sentido. Né?
Mas assim, isso faz parte do poder decisório. Né? E eu acho que falta um pouco de repertório também, entendeu? Pro jornalista. Eu acho que as pessoas que cresceram nesse excesso de informação têm um pouco de dificuldade de focar nos assuntos mais importantes, assim, sabe? Então você sente às vezes essa falta de informação, assim. Por exemplo, quando a gente foi divulgar o show do Egberto Gismonti agora, foi dezembro, né? E a gente sentiu que alguns jornalistas menosprezaram a pauta, tal, né? Mas porque não conhecia quem era Egberto Gismonti. Então, assim, eu entendo, porque muitos eram jornalistas genéricos, né? Tipo, o cara que trabalha, cobre polícia, sai da polícia, vai pro fórum, sai do fórum, tem uma pauta de cultura fazer aqui, saco, vamos lá, né? Então essa pauta cai na mão dele e fala, mas isso aqui não é importante, pô, quem que é esse cara? Quem que é Egberto Gismonti? Né? Então, assim, porque o jornalista mais específico, ele está desaparecendo. Sim. Né? Então, o jornalista especializado está desaparecendo. Porque restringe muito o campo de trabalho dele. Então, se você quiser hoje falar, não, eu sou repórter de cultura, quero trabalhar com cultura. Putz, já está difícil arranjar um emprego. Para quem já tem carreira. Para quem faz tudo já está difícil, né? Você restringir sua carreira nesse ponto, você realmente passa apertado, assim, porque você não vai conseguir. Sim. Né? Então, eu acho que isso faz o quê? Com que o jornalista fique muito genérico. Né? Então, ele trabalha com vários assuntos, alguns ele domina mais, outros ele domina menos, mas eventualmente ele acaba escrevendo sobre coisas do qual ele não tem conhecimento. Né? E isso é ruim porque ocorre esse tipo de distorção, claro. Né? De você perder uma pauta boa às vezes porque você não sabia, não conhecia. Né? E isso faz parte dessa quebra de estrutura também, porque antigamente o repórter, o que ele fazia? Ele recebia a pauta, ia para a rua, fazia a matéria, voltava e escrevia, entregava para o editor e ia embora. Né? Hoje em dia é tudo diferente. Né? Você pode ver que as entrevistas coletivas que eram tão comuns na cidade acabaram. Hoje em dia não existe mais entrevista coletiva, porque os repórteres não vão. Né? Para que você vai fazer uma entrevista coletiva? Os poucos repórteres, né? Então. As pessoas não vão, né? Putz. Porque não sai da redação. E isso eu passei muito, assim, senti às vezes, eu tenho que fazer isso, porque toda edição tem um processo editorial. E eu falava, mas tem essa pauta aqui que alguém precisava fazer, né? Mas não tinha, aí eu tinha que parar para fazer a pauta. Só que daí eu gastava lá 2 horas para fazer essa matéria, e depois tudo aquilo que eu tinha que fazer estava 2 horas atrasado. Total. Entendeu? E aí o que acontece? O deadline começa a bater e o pessoal da gráfica começa a ligar e você está todo atrasado no serviço. E aí na próxima vez você fala, putz, eu não vou conseguir fazer, vou fazer uma nota. Então isso atrapalha bastante, assim. Sim. Mas por outro lado a gente tem blogs, né? Você tem um podcast, acho que você tem um programa de rádio também que você está começando. Vai começar sexta-feira. Legal. Então, isso é jornalismo cultural. Sim. Né? E isso era uma coisa assim que não era tão fácil você conseguir, é uma coisa que não, você ter um programa numa rádio. Isso é legal. Né? Eu acho que os podcasts têm um papel importante nisso, porque você tem um podcast, você pode tornar o podcast específico. Então você tem como aprofundar um assunto no podcast. Então esses territórios, que são territórios fronteiriços aí, você tem um espaço para fazer um jornalismo mais cultural, mais aprofundado, né? E sem se preocupar muito com o que é hype, o que não é, Sim. se tá bombando, se não tá. Aí vai da experiência do jornalista falar, não, essa banda merece, pô. Né? Ou esse cara aqui, pô, qual o trabalho dele, ninguém fala dele, vamos... Que era mais ou menos o que eu fazia nos anos 90 na Folha, quando começou a ter o CD, começou a se popularizar, e principalmente se popularizar, a gravação do CD virou caseiro, né? Então, assim, se você pensar até o final dos anos 80, você tinha os gravadores tradicionais, RGE, Ariola, BMG, EMI,
Som livre. som livre e tal. Mas assim, ou você tava nelas ou você não tava. Sim. Entendeu? Então, assim, era um filtro um funil muito. E de repente, lá pro 94, assim, explodiu de gravadora independente. No Nossa. Brasil inteiro. E não tinha ninguém falando sobre isso. Aí o que eu fiz? Quando eu tinha tempo, eu pegava o telefone do jornal e ia ligando, do Rio Grande do Sul até o Amapá. Que massa. Um por um, manda CD que a gente divulga, tal, não sei o que lá. Aí divulgava o CD e tinha que divulgar o endereço da gravadora. Nossa. O cara mandar o CD, mandar o dinheiro, pagar, mandar, sabe? Era assim, era um troço bem... Não era assim, mandar um e-mail. Manda um e-mail aí, pronto, né? Caramba. Mas aí chegava, cara. Nossa, Que legal. muita coisa independente. E aí esse material que veio para o programa de rádio. Aliás, tem muita coisa que ficou na rádio aí, né? Mas eu acho que é o que vocês estão fazendo hoje. É mais ou menos esse tipo de trabalho, assim, de você dar visibilidade a quem não tem visibilidade. Né? Isso eu acho que é uma função do jornalismo cultural. Sim. É importante, você não pode ficar só bajulando os caras que são, né, reconhecidos. Você tem que ir atrás e jogar a luz onde ela não está, né, mostrar essas coisas. Então acho que esse espaço dos blogs, dos podcasts e das rádios, independente, a gente tem a Rádio Alma aqui, que é legal pra caramba, faz um puta de um trabalho. A Rádio El tem muita coisa legal. Então, isso é um espaço independente importante dentro do jornalismo cultural. Legal. Eu acho que é legal. Você acredita que o novo espaço do jornalismo cultural são os blogs? Como você enxerga hoje o jornalismo cultural dentro da mídia tradicional, do jornal impresso? Você acha que tem alguma volta para isso ou é um caminho que... Eu não acredito que o jornal impresso vai acabar. Eu sou um dos poucos que acho que não acredito. Porque eu acho que ele só não achou o seu espaço ainda. Ele está tateando dentro do meio. Porque se você for pensar, os anunciantes estão praticamente todos no jornal impresso. Os anunciantes não estão migrando tanto assim para a web, sabe? Sim, verdade. Eu acho que isso talvez seja uma coisa geracional. Né? Talvez as próximas gerações já sejam mais antenadas e investam mais na web, mas por enquanto o investimento ainda é forte no impresso. Sim. Tanto é que muitos jornais tiveram dificuldade porque assim, a leitura está na web, mas o investidor está no impresso. Sim. Então você fica numa cruz. E essa crise é uma crise de empresa, não é uma crise só jornalística, é uma crise de modelo de negócio. Né? Então, você tem que descobrir um jeito do negócio se manter. Eu acho que assim, o rádio sobreviveu muito bem a tudo isso. Sim. E hoje você tem web rádios aí a rodo, e o rádio tradicional está aí, firme e forte. Então, não sei se é isso. Eu acho que é uma questão de se adaptar mesmo. E talvez a volta à reflexão, ou seja, você tentar parar de competir com a velocidade da internet para investir novamente em profundidade, seja uma saída. Né? Porque se você trouxer uma informação... A Piauí é um exemplo. Ela traz uma informação exclusiva própria com texto atraente. E está sobrevivendo. Claro, a revista pertence a uma família de banqueiros, mas nem por isso eles não são de rasgar dinheiro, né? Então eu acredito que um modelo assim seja interessante, né? Uma volta, em vez de você ficar correndo atrás, né? Você ir atrás da sua própria pauta. Eu acho que isso pode ser uma saída. Agora, eu acho sim que os blogs têm um espaço, mas o problema dos blogs é o mesmo problema da música em geral, né? Ou seja, você tem um volume gigantesco de coisa sendo produzida, mas o filtro tem que ser grande também. Então é difícil, né? Muitos blogs estão ali apenas, né, porque a pessoa escreve e acabou. Né? Então,
qual blog é bom mesmo, que você pode também, tem essa questão, confiar, né, na informação que está sendo dita, qual blog vale a pena. E esse é um exercício que tem que ser feito, né? Você não pode qualquer blog, né? Não dá, você tem que ser criterioso em relação a isso. Mas eu acho que dentro disso tem blogs interessantes que eu acho que podem fazer esse papel, né? E hoje você tem como publicar. Muito, de graça, à vontade, para o mundo inteiro ler. Sim, Né? total. Ou ver, ou assistir, ou ouvir. Vamos fazer os 3. Então as oportunidades estão aí, né? Mais do que a gente tinha até. E, bom, você comentou que o jornalista tem que estar na rua, tem que conhecer a cultura da cidade, viver a cultura da cidade. Sim. O que você enxerga hoje como tipo, algumas cenas promissoras de Londrina? Você acha que há uma efervescência cultural em Londrina ou você acha que ela está num momento de se realinhar? Porque às vezes eu imagino, eu vejo, mas eu acho que eu sou um desses jornalistas que não vive tanto na rua, sabe? Já sou esse perfil do jornalista tipo de quarto. E às vezes eu vejo um paralelo um pouco da cultura londrinense e do jornalismo que tá num recuo para depois talvez voltar a se reerguer. Pode ser. O que você vê? Eu vejo assim, eu não tenho acompanhado tanto a mídia tradicional. Mas eu acho que a cidade tem uma efervescência que não é só utópica, é uma efervescência grande, sabe? Você tem aí quantidade de músico bom nessa cidade, até pelo curso de música aqui. Sim. Muita banda boa mesmo. Tocando e fazendo som underground mesmo, né? Tem a Multi aqui do 65, que é o pessoal do Free Jazz, muito legal o trabalho deles. É massa mesmo. Né? Tem muita coisa. Assim, é a tal história, procurar. A cena underground de Londrina sempre foi grande. Não sei como é que tá o cenário punk, hardcore, psychobilly, que sempre foi forte, como é que tá hoje. Isso realmente perdi contato com esse povo. Mas sempre teve. Eu vejo nas artes plásticas, por exemplo, eu acho que as artes plásticas de Londrina é uma área que podia ser mais explorada, por exemplo. Né? Acontece muita coisa interessante mesmo, né? E eu não vejo, assim, acho que algo que poderia ter mais atenção. O movimento teatral eu não sei direito como é que tá. Eu tenho alguns grupos antigos, o Proteu está voltando, é uma história legal, de 40 anos. Tem gente do grupo Delta trabalhando com o Proteu, quer dizer, um cruzamento de 2 linhas de teatro bem bacana. Mas tem o pessoal independente que está sempre fazendo um monte de coisa aí, né? Nucleares de Paus, tem o pessoal do Tou, que tem acho que 20 anos de teatro e sempre muito underground. Tem bastante gente. É difícil ficar citando. Sim, sempre porque eu vou esquecer alguém. Total. Mas tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo. Acho que se você andar. E eu às vezes dou umas saídas e vejo ótimos shows acontecendo nos palcos da cidade, sabe? Então se você pegar. O próprio Circulações é uma iniciativa ousada, né? Sim. Porque foi feito na raça, né? Veio Wisnik, veio a Nausete, veio Gilberto Gismonti, Badia Assad, e tudo a iniciativa da Janete. É algo mais assim, de um porte um pouco maior, mas você tem aí o cenário de blues da cidade, tem muita gente tocando, Sim. muita gente gravando, se apresentando e tal. Londrina tem de tudo, cara. Se você procurar parte de samba, choro, então você acha um monte de gente. Sim. Muita gente mesmo, gente boa. Parte de soul, funk, música instrumental. Tem muita gente que não aparece, que não toca, que não sai, mas que está em casa gravando. Sim. Né? Então, isso você acha também, vê muita coisa. Eu vi muitos shows esse ano e muitos shows no ano passado, principalmente, muitos shows bons, assim, acontecendo na cidade. Então, acho que a cidade tem uma efervescência até maior do que o normal para as cidades do porte. Assim. Se você pegar a agenda cultural e olhar bem aquilo, você vai ter algo para fazer quase todo dia. Né? E até numa terça-feira você acha coisa legal para ver. Total. Né?
Mas isso não é refletido, isso não se reflete no dia a dia. Assim, às vezes você tem que procurar a informação para achar. Você não tem um lugar que você vai e está tudo ali. Então, acho que o jornalista está meio perdido nisso aí também. Ele não está acompanhando. A UEL, por exemplo. Eu acho que a UEL aqui é um centro, é uma fonte de pauta gigantesca. Porque muito do que acontece aqui dentro não chega lá fora. Né? Então, aqui era um lugar que, o que tem de pesquisa sendo feita aqui? Né? O que tem sendo feito de trabalho nessa parte? Poderia ser divulgado. Né? Às vezes a gente fica sabendo por acaso, fulano fez um trabalho sobre não sei quem, que é super legal, ganhou prêmio lá fora e aqui onde ninguém sabe, entendeu? Então, eu acho que falta isso sim, se aproximar mais das fontes, né? A gente não ouve mais jornalista cultivando fonte, o jornalista não conhece. Pega um número no WhatsApp, pergunta duas coisas, acabou. Pergunta duas coisas, acabou, não tem, você não sabe, depois você nunca mais fala com ele e tal, né? Isso é complicado. Sim. Né? Você tem que manter. Eu tenho gente desde os anos 90 que está na minha... E tem contato ainda hoje, né? Principalmente na música. Mas é importante você ter suas fontes, você ter confiado, porque são delas que vêm as informações exclusivas. Esse ano até foi engraçado, porque eu dei um furo sem querer. Sério? A Nausete veio pra cá, eu conversei com ela e aí ela falou que o Rumo estava voltando, o grupo Rumo estava voltando. 40 anos da formação do grupo. Né? E que eles iam voltar com um disco de inéditos. Aí eu peguei e tuitei isso aí. E aí apareceu gente assim, não acredito, caramba, ninguém tava sabendo ainda. Mas assim, se você, né, eu nem pensei em levar isso para um jornal, alguma coisa, também tava correndo. Mas assim, é o tipo de informação que só a fonte vai te dar. Total. Combina brisa e vendaval, combina missa e carnaval. Foi sem querer. Ela falou, o Rumo tá voltando, nós estamos ensaiando, vai ter música inédita, vai ter disco novo, tal. Nossa. E, né, acho que fazia 15 anos que eles não... Nossa. Entendo. E a formação original, né? Então, assim, é legal. Mas isso acontece por acaso, né? Eu acho que falta esse tipo de coisa hoje no jornalismo, assim, sabe? Você tem... O que eu queria... Acho que é uma pergunta bem de fechamento. O que você vê hoje em dia como um perfil do novo jornalista cultural que pretende cobrir a área cultural e como você examina ou enxerga o panorama do jornalismo cultural como um todo para os próximos anos? É difícil fazer, prever, né? Mas eu acho que ele vai cada vez mais para o meio digital. Eu acho que a tendência é essa mesmo, porque hoje aí o jornalista cultural ele tem que estar ligado também em fotografia, em vídeo, em áudio, sabe? Ele tem que estar pensando nisso, ele não pode ser um cara só de texto. Sim. Porque se ele vê um show, ele pode fazer uma transmissão ao vivo. Verdade. Um show, entendeu? Não precisa chegar em casa, editar e tal. Não, você pode fazer uma transmissão ao vivo ali e tal. Que é um sonho isso, né? Então tem que estar ligado na tecnologia, tem que estar ligado na linguagem da tecnologia. Né? É como você falar, não adianta você colocar um show e ninguém ver. Você tem que colocar e tem que fazer com que as pessoas vejam isso de uma linguagem acessível, que não pode ser uma corroloquice também. Sim. Tem que dosar bem isso, mas também não pode ser um texto formal como é o texto impresso. Como eu sou do impresso, eu tenho dificuldade nisso, já falei, mas eu acho que a geração mais nova tem menos dificuldade com isso, lida muito melhor com a internet. Mas eu acho que o básico mesmo do jornalista cultural continua sendo o mesmo, cara. Ler muito. Não ler só blog, não ler só Facebook. Não é só isso, é ler mesmo. Você tem que ter... Se você é um jornalista cultural, você tem que conhecer Shakespeare, você tem que conhecer Cervantes, você tem que conhecer as obras básicas da humanidade, né? Para você ter aquilo como base. Muitas coisas derivam delas. Aquilo é uma raiz que até hoje está sendo... Então, assim, você tem que ter uma formação de leitura, de livro, de pesquisa mesmo, e isso em todas as áreas, né?
música, você tem que ter um conhecimento até histórico da coisa, né, para você escrever, né, e até para você desenvolver um senso crítico de ouvinte, por exemplo, né? Pode ser que você não saiba teoria musical, mas se você tiver um repertório grande o suficiente para você traçar uma comparação, isso já ajuda a te dar um parâmetro para você escrever sobre música, né? Claro que se tiver o conhecimento teórico é melhor, né? Ajuda mais ainda, né? Mas o cara não precisa ser exatamente um músico para escrever de música, embora não seja ruim, né? O problema é que o músico ele vê as coisas de uma forma muito específica e às vezes fica difícil para a compreensão assim, de como ele ouve aquilo. Mas é importante, eu acho que conhecer pelo menos um pouquinho de teoria musical e tentar acompanhar assim, outras coisas da vida cultural ao longo dos anos, né? Além de você sair e ver as coisas, também pesquisar mais ou menos o que aconteceu no século XX, por exemplo, dentro de interessante, pelo menos no século XX, assim, para ter um conteúdo histórico. A gente vê muitas coisas voltando e tido como novidade, sabe? Sim. Dentro de movimentos que vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm. O pessoal está falando dos neonazistas como se fosse algo Novo. Né? E a gente sabe que isso vem desde muito tempo. Então, isso é só um exemplo, né? Então, tem que ler e estudar. E você só vai escrever bem lendo. Não tem como você escrever bem se não ler. Isso não é possível. Então, ler é fundamental. Você não precisa necessariamente ler o jornal de cabo a rabo. Sim. Para saber todas as notícias e opinar sobre o ministro do meio ambiente, que não sei o que lá. Não é exatamente isso que eu estou falando. Mas ler coisas mais fundamentais. Coisas que realmente podem ser importantes para a sua vida. Né? Que vão levar você e vão te ajudar lá na frente, mesmo que você não perceba isso, né? Então e ouvir as obras fundamentais, né? No caso de jornalista musical, ouvir muito, se aproximar dos músicos mesmo para saber como é que é a rotina deles, conhecer os instrumentos, se possível tentar tocar algum para ter essa experiência, né? Porque assim, os músicos eles tendem a ser um pouco fechados e quem vê de fora tem uma ideia completamente diferente do que é a realidade deles mesmo. Sim. Uma coisa completamente não utópica, né? Os caras ralam pra caramba, estudam pra caramba e sofrem muito, né? E a mesma coisa com a literatura, com artes plásticas eu sinto falta, assim, aqui em Londrina. Eu não sei, a gente tinha até na época da Folha um contato grande com artistas plásticos, né? Tinha muitos movimentos, mas eu vejo isso, eu acho, não sei, eu não consigo ver, eu acho que há um distanciamento muito grande das artes plásticas e da mídia tradicional. Eu acho que é uma área que tinha que ser, e principalmente assim, do que é feito dessa mistura de tecnologia, né? Ou seja, o videomaker aqui no momento tá cheio. Nossa. Cara. Muita tem gente muito. fazendo vídeo, mas eu não vejo ninguém cobrindo isso, fazendo matéria sobre videomaker, né? Sobre a videoarte, sobre, né? E daí é o que eu falo, por exemplo, se o jornalista pesquisar um pouco na internet, ele vai achar um monte de londrinenses fazendo um monte de coisa. Um clique no Google lá que você vai achar alguém interessante, cara. Ou que seja de Londrina e esteja fazendo um puta de um trabalho em outro lugar. Sim. Que tem muito também. Ou que tem ligação com a cidade. Então tem muita história para ser contada. Mas eu acho que ir pra rua é fundamental. Tem que ir, assim, é um negócio que tem que ser um exercício. O jornalista se encastelou demais. E ele chega ao ponto de ficar meio inacessível. Sim. Né? E isso é engraçado, porque às vezes você quer passar uma informação, você não encontra um jornalista, não sabe não consegue falar, você não consegue chegar nele. E ele tinha que ser o cara que você... Pô, vem cá, tem uma boa aqui pra você. Dá tá? 2 toques e já tá... Né?
Então ele tem que estar mais presente, Sim. né? Mais perto das pessoas, mais perto da comunidade, mais perto das pessoas, né? Mais perto da UEL, mais perto das universidades, mais perto do cotidiano, né? Sim. Às vezes a gente brincava, tá sem pauta, vai na feira, dá uma olhada na feira que você vai achar alguma coisa. Então sempre vai no hospital, né? Alguma história bacana, você sai de lá. E história de vida, eu acho que é uma coisa que não tem sido muito aproveitada, né? Às vezes uma pessoa com uma história muito bacana, isso é matéria. Você não precisa exatamente que um acontecimento trágico ou esperar um factual, porque o jornalismo cultural tem essa vantagem, ele pode trabalhar sem factual. Sim. Né? E isso é uma grande vantagem. Nossa, é um privilégio. Privilégio. Isso pode ser feito. Então, faltou pauta, faz um perfil de alguém, cara. Sim. Faz um perfil de um escritor que está meio sumido. Nossa, tem tanta gente, né? Sei lá. O Arrigo Barnabé, cadê? Faz tanto tempo que alguém não entrevista o Arrigo, não fala, sabe? Assim, alguém que passou na cabeça, né? Passou de lembrança, mas tem muitos outros. Né? Cadê o Paulinho Patife, da Patife Band? Na verdade, uma entrevista maravilhosa, assim, um cara que um trabalho muito bom que está assumido da cidade. Sim. A gente nem sabe onde ele está. Né? Tanta gente, cadê o pessoal da Essência Rock, né? O Guto Caminhoto, onde está? Entendeu? É um cara que rende um perfil. Né? Então, assim, se você conhecer a cidade, você vai sempre ter pauta. Sempre vai ter pauta. Né? Porque a vida não para. O jornalista é que às vezes não enxerga o que está acontecendo. Sim. Mas sempre tem muita coisa acontecendo. Acho que é isso, cara. Sim. Falei tanto bobagem. Capaz. Bom, caso essa gravação tenha dado certo, eu vou dar uma olhada depois, mas quem quiser encontrar seu trabalho, seus textos, como faz, para onde vai? Então, tem o blog ranulfopedreiro.com. Aí eu tô no Face como Máquina do Som LDA, Crônicas do Preto, o Ranulfo Pedreiro mesmo também, meu perfil. E tem redes sociais, tô em todas, Instagram, Tumblr. O Tumblr não é muito ativo, mas é Instagram, Twitter, né, LinkedIn, Reddit, tem bastante. Tá ligado, então. Mais ou menos. Eu não sou muito de rede social, mas é importante, né? Sim. Também não gosto muito, mas tô lá. Tem que estar, né? Fazer o quê? Mas beleza, então. É isso aí. Ranulfo, obrigado. Que isso, cara. Foi muito massa. De verdade. Esse foi o Dia C Vasta. Se você gostou, compartilha com os amigos. Até a próxima. Tchau. Tchau.